Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria e pela audiência de sempre. Acompanhem o canal no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam arquivados. Galera, já estamos no programa de número 176. É muita coisa legal lá para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? Então, primeiro, vai lá no canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu e depois manda aquele like para a gente, né? Porque o like ele é muito importante para o crescimento do canal e também do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Bira com Y, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Rodrigo da Silva, técnico do União Corinthians do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, e agora o Rodrigo foi chamado para dirigir a seleção brasileira sub-18 masculina, que vai disputar a partir do dia 3 de junho, de 3 a 11 de junho, na Argentina, na cidade de Buenos Aires, vai disputar a AmeriCup, categoria sub-18. Essa competição, onde 8 países estarão participando, é uma competição importante porque é classificatória para a Copa do Mundo Sub-19. A gente tem, na minha visão, em termos de importância, né, no cenário do basquetebol mundial, sempre, né, a Olimpíada, depois a Copa do Mundo, que antigamente a gente chamava de Mundial, e essa idade, né, o Mundial Sub-19. Por quê? Porque são meninos em idade de draft, meninos em idade de jogar no adulto. É uma competição muito importante. Então, olha, a entrevista com o Rodrigo foi muito legal e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, um prazer enorme essa semana. A gente recebeu o Rodrigo da Silva, técnico do União Corinthians no NBB nessa temporada e também agora técnico da Sub-18, seleção brasileira masculina Sub-18, que vai disputar a AmeriCup. Essa competição é muito importante, galera, porque é uma competição classificatória para o Mundial Sub-19. Eu costumo dizer sempre, Rodrigo, que o Sub-19, o Mundial Sub-19, na minha avaliação, é a terceira competição em importância no cenário mundial. Primeiro, é claro, eu vejo a Olimpíada, né? Segundo, a Copa do Mundo, antigamente a gente chamava de Mundial. E agora, o terceiro, na minha visão, na minha concepção, o Mundial Sub-19. Por quê? Porque é a garotada com idade de draft, né? Que daqui a pouco vão estar jogando não só, né, na NBA, quem sabe, né, alguns no basquetebol da Europa, mas também no basquetebol brasileiro, nas equipes adultas. Então, é uma competição muito importante, onde o Brasil vai se fazer representar e brigar por uma das 4 vagas para levar o Mundial Sub-19. Mas antes da gente falar sobre a competição, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Ô, Bira, bom, primeiro eu agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar participando aí do seu programa. É muito bom poder falar de basquete. Acho que quem é envolvido no basquete sempre é muito bom falar de basquete e principalmente agora desse momento aí que estamos aí no NBB e também agora com essa possibilidade de ir para a América Cup aí com a seleção brasileira sub-18. Olha, Rodrigo, o programa é que se sente muito honrado, se sente muito prestigiado em recebê-lo aqui, um técnico de seleção brasileira, minha gente, não é toda hora não, hein? Mas antes da gente falar sobre a seleção, falar um pouquinho sobre o União Corinthians, né, a participação no NBB dessa temporada, vamos pedir ao Rodrigo que fale um pouquinho, né, sobre a sua carreira no basquetebol, como é que ele se inseriu no esporte, enfim, fala um pouquinho para a gente aí. Bom, eu comecei no basquete através do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho jogava e desde que ele começava, eu sempre ia nos jogos dele, então eu comecei a gostar. Joguei basquete até os 30 anos. Depois eu virei supervisor
o supervisor do Universo Ajax em Goiânia. E lá eu conheci um scoutista do Denver Nuggets que me convidou para ir trabalhar como técnico de basquete nos Estados Unidos. Até então eu nem pensava em ser técnico de basquete, não tinha Nem passava pela cabeça. não passava pela minha cabeça isso. Eu já tinha jogado e estava só na parte administrativa, né, do Você basquete. jogou, você falou que jogou, começou a jogar sempre em Goiás? Ou você é de Goiás? Você é goiano? Joguei em Goiânia, comecei em Goiânia, depois joguei o juvenil, né, que é o sub-18, É. sub-19. Joguei no Palmeiras em São Paulo, depois voltei para Goiânia e depois joguei em Angra dos Reis, foi o primeiro título, né, aquela Liga Angrense, primeiro Opa, lembra? título carioca fora da capital foi com a gente. Foi o Liga Angrense, eu estava nesse time aí. Eu, Toca, Sim, Jamison, sim. Ricardo. Aí depois joguei em Nova Friburgo também, joguei no Olaria. E aí depois eu voltei para Goiânia e terminei de jogar lá. Terminei minha carreira novinho, né, com 30 anos. E aí você Bom, teve esse conhecimento, né? Conheceu esse scoutista. Vamos lá. aí conheci, fui trabalhar numa universidade chamada BYU Hawaii, nos Estados Sim, Unidos. Eu tive a oportunidade, levei junto comigo o Lucas Cipollini. O sim. Lucas se formou lá, ficou os 4 anos lá. Então, lá que eu comecei realmente a minha carreira como técnico de basquete. Fiquei lá 2 anos. E eu falo que o que eu aprendi em 2 anos lá, eu ia levar muito tempo para aprender aqui no Brasil, porque lá já é uma coisa muito na frente. A parte de edição já era muito avançada, treinos específicos, né? Como eles levam o basquete a sério, enfim, assim, são vários detalhes que aqui, infelizmente, demora para chegar ou não dão importância, e lá eles dão muita importância. Então, esses 2 anos foram de muito aprendizados, e aí depois eu voltei, fiquei um ano em Goiânia mesmo, e depois recebi o convite do Rato, que estava assumindo o time do Uberlândia, para ser assistente dele, né? Aí fiquei lá em Uberlândia por 3, 4 anos. Depois o Neto me chamou para ir para o Flamengo, fiquei mais 5 anos. Depois fui para o Corinthians, Joinville, Unifacisa, Bauru, tudo como assistente, né? Só o do Joinville que eu fui como técnico, fiquei um ano lá como técnico. Foi o ano da pandemia, mas aí depois eu saí, fui para a Unifacisa como assistente, Bauru como assistente e recebi o convite para vir como técnico principal aqui do União Corinthians. Foi a primeira vez que você assumiu como head coach. No NBB foi a primeira vez, né? Eu assumi no Black Star, que é do time de Joinville, no Sim. ano 2020, no ano da pandemia, que era para jogar o CBB, mas por causa da pandemia não teve o CBB, a gente só disputou o Campeonato Catarinense só. E aí fomos campeões também lá. Ah, legal, bacana, muito bom. E agora, rapidamente passando pelo União Corinthians, rapidamente, porque a gente quer focar um pouco mais, galera, essa entrevista do Rodrigo na seleção brasileira sub-18, mas cabe, por que não, espaço, né, para ele falar dessa temporada do União Corinthians no NBB. Como é que foi? Bom, foi uma temporada muito difícil. Nós montamos o time. O convite, né, já veio um pouco tarde, porque o time também não sabia se ia participar ou não do NBB. Então, quando eles confirmaram a presença, que já era aí agosto, né, Sim, e aí que veio o convite, e aí a gente teve que montar o time. Não tinha muitas opções no mercado, né? Em agosto, imagina, a maioria dos times estavam todos já montados, o Campeonato Paulista já tinha começado, com enfim. certeza. Então a gente teve que procurar aí os estrangeiros para poder, os estrangeiros de qualidade, para poder colocar no time. E acho que a gente conseguiu montar um time competitivo, né? Não tivemos uma pré-temporada ideal, né? Lesões, jogadores chegaram em cima da hora também, lesões, disputamos apenas um torneio em Passo Fundo e também era um time que a gente levou que era mais garotada, não era o time principal, enfim. Mas o time foi melhorando durante o campeonato. Sabe que o NBB é um campeonato, né, bastante equilibrado. Esse ano acho que foi o mais equilibrado aí dos últimos anos. Mas conseguimos o objetivo principal, que era classificar para o playoff, né? Eu acho que isso aí foi o ponto positivo nosso. Conseguimos classificar, pegamos a equipe do Minas, jogamos de igual para igual.
Ficaram em 14º lugar, né? Foi Décimo isso? quarto, isso. Enfrentou o 14º Minas, que lugar, foi o terceiro, né? terceiro, é. E aí jogamos contra o Minas, eu acho que jogamos de igual para igual com o Minas, fizemos dois bons jogos, principalmente o último jogo, a gente ficou na frente bastante tempo lá, mas a qualidade do Minas foi superior e eles mereceram aí fechar a série. Mas foi um campeonato, igual eu falo, foi um objetivo principal, que era conseguir a classificação no playoff, né? Nós conseguimos, e agora dá continuidade aí no projeto também, né? É isso que eu ia te perguntar. Você foi contratado com um ano para um ano, ou você tem contrato de dois? Como é que está essa situação, antes da gente passar a falar da seleção sub-18? Meu contrato foi por um ano, e agora ambas as partes, né, têm interesse em continuar o trabalho, né? Essa vaga no playoff também ajuda muito, Com já a certeza. confirmação do time, né, também para o NBB, já é uma segurança. Então, ou seja, só traz benefícios, né? Então a gente espera que cada vez mais o União Corinthians possa se fortalecer e ter mais empresas envolvidas para a gente cada vez mais ir crescendo. É, porque a cidade tem tradição de basquete, né? A cidade gosta de basquete, respira basquete, Pô, tem um título super importante, né? Quem não lembra do Pete Corinthians, né? Que a conquistou aquele. cidade é toda envolvida com basquete. Esse ano faz uns Exatamente. 30 anos, né, do aniversário Uhum. do título brasileiro. Então, eles gostam muito, acompanham, sabem tudo. Exatamente. Eu já estive aí em Santa Cruz algumas vezes e realmente eu sei como é que o basquetebol, como é que é o basquetebol na cidade, né? Franca, Santa Cruz do Sul, enfim, são cidades que respiram, Bauru, são cidades que respiram basquetebol, né? E outras cidades. Às vezes a gente fica citando o nome, esquece, né? Ou de algumas, aí de repente, poxa, você não citou minha cidade e tal. Mas É Santa Cruz do verdade. Sul é uma cidade que respira basquete. Mas parabéns aí pelo trabalho, espero que vocês Obrigado, Bira. renovem aí, né? Que vocês possam conversar e renovar, e, é claro, investir um pouco mais, né? Esse negócio de definir muito em cima, você corre esse risco, né? Que é de não ter muitos jogadores a contratar, e os que têm não se preparam também. Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né, Rodrigo? Acaba o campeonato, o jogador dá aquela relaxada e não se prepara para a próxima temporada, né? Ele mesmo não investe, né, num trabalho dele pessoal, como a gente vê, por exemplo, lá na NBA, vários jogadores, né? Entre eles o LeBron James, que não quer nem saber de férias, o cara já começa a investir para começar a próxima temporada muito bem, né? Isso já foi pior, Bira. Eu acredito que Melhorou um pouco agora. tenha melhorado, mas o principal que eu acho que não adianta só você, não é só treinar, é saber o que treinar, como É, treinar, né? Eu acho que isso é o exatamente. principal. Às vezes eles querem só treinar, vai na academia ou vai bater uma bola. Não, é a época que você tem que se preparar para a temporada toda. Onde eu E tenho que melhorar? O que faltou buscar para mim na ajuda, né? temporada passada? É Buscar isso. ajuda, é isso aí. E hoje tem muita ajuda. Hoje Isso. você encontra os profissionais de altíssimo nível aí, fácil, entendeu? Então, os jogadores precisam ter essa consciência. E aí, investimento, não adianta. Nós, técnicos, temos que investir, né? Em fazer clínica, em viajar para fora, em estudar, enfim. E o jogador é a mesma coisa, tem que investir nele, no corpo dele, né? Com Na certeza. qualidade dele, nos fundamentos, enfim, na parte técnica, física, psicológica, né? Acho que tudo ele tem que agregar. E essa férias, entre aspas, é para ele fazer isso. Eu falo muito isso para os meus alunos, que daqui a pouco vão estar aí trabalhando no mercado, né, e nas várias vertentes que a educação física oferece, né? Eu falo muito para eles e dou um exemplo de um livro, né, e cito, né, olha, comprem esse livro, procurem ler e tal, de um livro chamado Professor S.A., onde os autores falam exatamente sobre isso, né, o investimento que você tem que fazer em você. S.A., né, é uma firma, né, porque senão você vai É, quebrar. E é verdade, se o cara não investe, daqui a pouco ele está fora do mercado, ele está desatualizado. Então, os jogadores, se melhorou um pouco mais, eu acho que é muito bacana. Você está no dia a dia com eles, você está sentindo isso. Mas eu sinto que ainda tem um percentual grande ainda de jogadores que terminam a temporada simplesmente esquecem, aí vão começar uma nova temporada totalmente fora, tá com peso acima, enfim. Eu acho que eles deveriam mudar um pouco essa mentalidade, né? Porque ajuda muito na carreira do jogador.
Com certeza, e até mesmo porque para evitar lesões, né? Isso, Se o cara não se prepara durante a pré-temporada, durante as férias, chega na pré-temporada, ele vai. Porque hoje em dia não dá para você pegar o jogador fora do peso, totalmente despreparado, para você começar a preparar ele. Hoje em dia não dá mais tempo, o calendário não permite mais isso, perde né? tempo. É Então, isso aí. e você tem que investir. Se você não investir em você mesmo, fica muito difícil É você isso aí. melhorar e você ir crescendo. Difícil. É verdade. Então, esse livro é muito legal, viu? Professor S.A. É para ler realmente e botar na cabeça isso para os atletas também é fundamental. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a seleção sub-18, né, brasileira masculina, sub-18, que agora no início de junho, né, de 3 a 9 de junho, na Argentina, em Buenos Aires, disputa a America Cup da idade, né, America Cup sub-18, onde 8 países estarão disputando essa competição e 4 vão para o Mundial Sub-19. Vamos falar um pouquinho sobre essa seleção. Você inicialmente não era o técnico é o Bruno Saviani, né, mas teve problemas de deixar a equipe, né? Enfim, eu vou deixar você falar, contar essa história aí, que é bem melhor. Vamos lá. Bom, realmente o Bruno Saviani era o técnico, já tinha sido escolhido, tinha sido convidado para ser o técnico, estava tudo certo, mas ele já tinha avisado, né, a confederação que se o time dele, porque ele, na verdade, quando ele assumiu o Real Betis, o time estava bem atrás e ele foi com o trabalho dele, ele foi melhorando, melhorando, melhorando e o time tinha condições de ir para o playoff. Então ele avisou, ó, se eu conseguir classificar o time para o playoff, vai chocar as datas e eu não vou poder ir ao América Cup. Então, foi um acordo já, foi bem claro, né, com a CBB, a CBB sabia, e aí foram prolongando, prolongando, até um ponto, chegou um ponto que não podia mais esperar, né, e realmente o time dele está classificado para o playoff, e aí tiveram que conseguir outro técnico. E aí me convidaram para assumir essa função, né, no lugar do Bruno. Fiquei surpreso pelo convite, por também ser, já, pela seleção já ter tido, né, já sabia que era o técnico, estava tudo Sim. certo, não sabia acho que ninguém sabia desse acordo, mas enfim, apareceu o convite, fiquei muito feliz, muito honrado, né? Ser um técnico da seleção brasileira, isso não é pouca coisa, né? É muita coisa. E agora, a partir do dia 17, na sexta-feira, vamos começar a trabalhar lá em Barueri, a seleção. Você manteve a convocação, né? Não houve nenhuma mudança, a convocação foi feita por ele, pela comissão técnica, enfim. Você manteve a convocação, manteve a comissão técnica, enfim. Fala um pouquinho sobre esses detalhes, que são detalhes importantes, né? Porque às vezes até o técnico entra e fala assim: não, eu quero reformular essa convocação, enfim. Mas eu acho que 80, talvez 90% dos que estão ali você concorda, né? Ou não? Então, quando me fizeram o convite, a seleção já estava completamente convocada, a comissão já estava pronta, né? Quem faz parte da comissão, né? Que é o Renan, que é o assistente, né? Que é do Paulistano, o Paulistano. Tinoco, preparador físico, que é do Caxias, né? O coordenador é o Demetrio, enfim. Então, o supervisor é o Duda Machado, enfim, todos que eu conheço, todos do basquete, então isso aí não foi problema nenhum. E os jogadores, eu acho que são os jogadores realmente, tem alguns mais novos, né, no caso do Matias, né, que é o filho do Chilton, que está Aham. fazendo uma grande temporada lá no Real Betis, muitos garotos dos Estados Unidos, né, alguns garotos do Brasil, da Espanha. Então, assim, eu acho que é uma seleção diferente, uma seleção boa, de uma diversidade muito grande. E estamos aí ansiosos aí para receber os garotos aí para a gente poder trabalhar aí. Você está com a lista aí? Vamos citar os garotos aí, falar um pouquinho sobre eles. Bom, vamos aqui. Na posição 1, né, tem o Jackson, que é do São Paulo, o Taylor, que é do União Corinthians, Sim. o Jonathan, né, o Jojo, que é do Pinheiros, o Matheus Jamelão, que é do Corinthians, e o Filho do Júnior Ken, Ricardinho, né? O Matheus é filho o do filho do Ricardinho. Ricardinho. Isso. E o Júnior Ken. Posições de 2 e 3. Murilo Esses, do Minas, esses meninos que você citou, os armadores, não tem nenhum de fora, né? Ou tem? o Júnior Ken. O Júnior Só o Ken Júnior. joga de um e de 2, né, na Sim. verdade. Né? Na Ele está verdade, ele é jogando mais. aonde? Ele joga na França. Na França. Tá.
Aí tem o Murilo, que é do Minas. Tem o Pedro Passi, que joga na Itália. Diogo Alves, que joga nos Estados Unidos. E tem o Vinícius. O Zion, joga nos Estados Unidos. João Kluk, joga na Espanha, no Múrcia. Aí os pivôs. Tem o Gabriel, o Isaac do Flamengo, o Anthony do Pinheiros, o Henrique joga nos Estados Unidos, Gustavo joga nos Estados Unidos, não, e o Patrick também joga nos Estados Unidos. E o Matias, eu falei, e o Matias que joga na Espanha. São esses jogadores aí que a gente vai contar aí. Esses meninos tem dois que eu conheço bem, o Jackson, que está no São Paulo, ex-atleta do Tijuca Tênis Clube, né? Sim. Bom menino, bom jogador, e o Isaac, né? O pivôzão Isaac do Flamengo, também ex-atleta do Tijuca Tênis Clube. Desses meninos brasileiros, todos são brasileiros, desses meninos que jogam no Brasil, tem algum que está jogando o NBB? Tem algum que está tendo chance de jogar, de ter uma minutagem legal? Dos que estão aqui, o Taylor, né, que joga aqui no Neo Corinthians, ele teve oportunidade de jogar aqui, ele Teu jogou atleta. bastante. Ele é teu É, atleta. ele é meu atleta. O Matheus treina com a equipe adulta do Corinthians, né? Sim. Mas não teve muita oportunidade de jogar. Eu acho que dos que estão aqui, eu acho que só. Nenhum outro jogou NBB, não. Eu fiz essa pergunta, Rodrigo, porque eu vejo assim poucos meninos, né, nessa idade, 18, 19 anos, jogando no NBB. Né? Os poucos meninos jogam nas equipes, hoje são 19, né? Não sei quantas serão na próxima temporada, enfim. Mas eu vejo assim poucos meninos nessa idade, né? Que é uma idade de transição. O cara ali ou ele vai ser jogador ou não vai, né? Acho que esperar, assim, poucos vão se definir com 22, 23 anos. Essa idade, 18, 19, 20, o cara já está mostrando ali se vai jogar ou se não vai jogar, se vai ter lugar ou não. Você não acha que, de repente, a gente poderia começar, né, uma campanha aí de. Eu sei que algumas equipes isso é difícil, né, devido aos investimentos, né, mas colocar um pouco mais a garotada para jogar? Eu sempre Você sou, agora como técnico de seleção brasileira, né? Você vai ter eu esses sempre meninos fui a bem favor, novos. mas eu sempre fui a favor, eu acho, de você dar oportunidade para os garotos. E eu penso assim, para mim, nunca olhei os times que eu dirigi, eu nunca, mesmo como assistente, eu nunca olhei assim, eu vou treinar esse cara aqui, vou treinar ele mais porque ele é adulto, eu não vou treinar esse aqui porque ele é garoto, ou esse é mais velho, ou esse é americano. Nunca olhei isso. Eu sempre trato os Sim. jogadores do mesmo jeito, né? Não importa a idade, Aham. a nacionalidade, isso eu sempre falei, né? Então, mas eu acho que todos têm que ter oportunidades, né? E lógico, eu não, é difícil eu falar sobre as outras equipes, né? Você citou aí um exemplo que é sobre investimento, mas tem que ver também outro detalhe, o quanto o garoto está trabalhando, né? O quanto o clube também dá oportunidades para ele. Eu acho que são vários fatores, né? Já fiquei sabendo de clubes que o garoto chegava atrasado no treino do adulto. Então, assim, nem sempre a culpa, falo culpa entre aspas, nem sempre o Sim. problema é o técnico do adulto que não dá chance para o garoto, né? Às vezes o garoto mesmo que não tem uma atitude mais séria, uma atitude mais profissional Mas e queira talvez buscar o até. seu espaço. Sim, mas talvez até por. Eu vejo isso no aspecto, às vezes, de orientação desse menino, né? Orientação que às vezes vem de casa, orientação do técnico da base, é uma integração da base com o adulto, né? Porque hoje eu vejo, quer dizer, há bastante tempo que eu já tenho esse pensamento, Rodrigo. O técnico do adulto, o head coach, ele tem que ser aquele cara que vai ver todo o trabalho da modalidade na instituição, no clube, enfim. Então, é claro que é inadmissível um moleque não ter essa, não traçar a meta, né? Eu quero chegar, eu quero estar no adulto, eu quero jogar. Então, eu vejo que às vezes isso é um pouquinho de falta de orientação, né? Não só dos técnicos da base, mas também de casa. O que você acha sobre isso? Eu acho que tem isso conta bastante. Falta um pouco, às vezes, as pessoas, quem
cuida desses garotos, eu coloco inclusive os agentes também, né? Às vezes querem só passar a mão, não falam a verdade para o garoto. Eu Sim, sempre acho que a verdade tem que ser dita. claro. Se vai achar ruim ou não, não tem o que fazer, mas a verdade tem que ser dita, né? Não pode deixar o garoto fazer o que ele quiser, ele achar o que ele quiser, enfim. Tem que ter uma orientação, igual você falou, mas tem que ser em casa, tem que ser dos técnicos, tem que ser dos diretores, tem que ser dos preparadores físicos, tem que ser dos agentes. Eu acho que todo mundo que faz parte, que está envolvido com esse atleta, tem que orientá-lo, da melhor maneira, né? Tem que saber. E a gente coloca também aí um investimento, né? Eu Sim, acho que também isso aí vai um investimento, que é um investimento para o garoto. Eu falo que às vezes você pegar um garoto e levar ele para uma outra realidade, né? Para mostrar uma outra realidade para ele dar valor, porque às vezes hoje em dia é tudo mais fácil, né? É porque que eu joguei muito diferente de hoje, de toda a informação, né? Imagina sim, quando sim. você jogou. Então, assim, É tudo verdade, é isso aí. diferente, né? É Tudo isso aí. diferente. Então, hoje, com essa tecnologia, hoje as coisas são mais fáceis, mas acaba que essa geração não sabe o quanto é difícil. Não é desse jeito que as coisas são hoje em É dia na verdade. vida. É difícil você conseguir. Tem que ralar muito, tem que ralar Com muito. certeza. Com certeza. Então, eu acho que tem que mostrar mais a realidade do que passar a mão. Teve uma postagem do JP Batista que ele falou justamente sobre isso. Foi alguém, eu não lembro quem, que postou e ele repostou, falando que hoje as crianças, jovens, né, eles não sabem o que é trabalhar duro. Não sabem, eles não sabem o que é isso. E cabe a nós ensinar, né? Nós temos que Exatamente. ensinar o que é isso. Então, por essa grande facilidade que tem hoje em dia, acaba que eles não dão valor, né? Então, acha É que isso aí. se, do jeito que chegou, eu estou no time aqui, o cara do adulto me chamou, o técnico do adulto me chamou, ele, hoje eu vou, amanhã eu não vou, sabe? Já aconteceu isso, né? Não estou citando, isso é uma coisa que já aconteceu. Eles não dão nem valor a isso, caramba, eu vou treinar no adulto. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu joguei um jogo do adulto e eu fui Nossa, titular do adulto. Isso para mim era o auge para mim, é isso aí, né? cara. Hoje É em isso dia, aí. um garoto de 15 anos, se falar, esquece ser titular do adulto, muitos vão falar assim, não, não quero não. Não me interessa agora, não. Ou então é aquele quero, assim, xoxo, né? Quero. Isso. Quero para não falar, não tem coragem de falar a É verdade, fala, não, verdade. quero, quero, Você quero, sabe, quero. sabe que esse papo que a gente está falando, e até foi bom você falar do JP Batista, que é um cara espetacular, né? Além de ter sido um atleta fenomenal, né? Tem uma fala do Bernardinho, né, que eu acho ele um baita jogador, meu amigo, a gente se dá muito bem, um baita treinador, desculpe. Ele fala que ele já começa dizendo assim: eu não quero ser gente boa, É. eu quero fazer o meu trabalho, o melhor que eu faço eu vou colocar ali. Se agrada, tudo bem, se não agrada, eu não quero ser gente boa. E é exatamente isso, né? A fala dele É, cabe muito bem nesse papo que a gente está tendo. porque eu falo, não adianta você querer enrolar, você querer enganar, porque logo o jogador vai descobrir, não adianta. É isso aí. Ou você vai ter uma atitude que vai ser contrária, né, ao que você falou. Então, não adianta. Se você chegar no olho do jogador, na frente dele, e falar, olha, é isso, 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 tá? Ele pode até achar ruim na hora, mas depois ele vai ver que você falou para o bem dele, É isso né? aí. Então, É isso porque aí. as suas atitudes vão ser de acordo com o que você falou para ele, né? Aí não tem como dar erro. É isso aí. Rodrigo, vamos voltar para a Cup Brasil se apresentando agora no dia 17 de maio. Vocês começam o treinamento, a competição lá na Argentina, em Buenos Aires, de 3 a 9 de junho. Vamos lá, vamos falar do grupo do Brasil. Brasil, Belize, Argentina e Estados Unidos. No outro grupo, Porto Rico, estou colando aqui para não errar, na República Dominicana, Canadá e Venezuela. O formato da competição é o seguinte, minha gente: as equipes jogam dentro do grupo para apurar as colocações, né, de primeiro a quarto lugares. E aí vão fazer o enfrentamento com as equipes do outro grupo. Quer dizer, exemplo, se o Brasil ficar em primeiro, enfrenta o quarto do outro grupo. Se ficar em segundo, enfrenta o terceiro e assim por diante. Vamos lá, analisa um pouquinho aí. Belize e Argentina jogando em casa e Estados Unidos que vem sempre forte. Bom, Belize,
conseguiu a vaga disputando uma partida contra o México, né? E é um time atlético, um time que tem um pivô muito bom, que corre bem a quadra, sabe jogar no poste baixo, tem um chute razoável. Um time que joga muito num contra um, tem bons arremessadores, né? Eles jogaram em casa o Centro Basket e conseguiram essa vaga aí. Então é um time que a gente tem que, antes de tudo, defender. Temos que defender, porque são Sim. jogadores habilidosos, né? Atléticos, que têm bons arremessos, saltam bem, são bem versáteis. Então a gente tem que conseguir defender bem esses jogadores, né? Principalmente que eu falo um contra um, para que a gente consiga aí imprimir o nosso ritmo aí de transição, de contra-ataque, né? Defenderam muita zona, eu vi os jogos deles contra a República Dominicana e contra o México, eles defenderam muita zona, então a gente também tem que estar preparado para esse tipo de defesa. O time da Argentina é um time alto, já é um Jogando em time bem casa. diferente, né? Dentro Jogando de em casa. casa é um time alto, já é o clássico time argentino. É. Joga bem taticamente, tem as suas funções, né? Os jogadores têm as funções bem definidas. Tem um armador que é o Sukaski, né? Que é um canhoto rápido. Tem os pivôs que são altos. Tem o 4 lá, o Prato, que é um grande arremessador também. Os laterais, enfim. É um clássico sul-americano, Sim. né? Osso duro de roer. Que nós vamos ter que também. Eu falo que esse tipo de jogo não é só parte técnica e parte tática, né? O mental conta muito, né? Com Porque esse é um certeza. jogo contra a Argentina, o emocional. Você tem que estar com esse equilíbrio aí, principalmente jogando na casa deles, para a gente conseguir fazer um bom jogo, né? Estados Unidos não tem novidade, né? É É. um time forte, um time atlético, com velocidade, e nós temos que saber ter também a mesma coisa, ter um controle para jogar contra eles e, mas também encarar eles de igual para igual, né? Eu acho que o Brasil aí tem jogadores experientes, jogadores que jogam também no basquetebol americano, né? Então, para eles, acredito que não vão sentir jogar contra os Estados Unidos, que é o principal é isso. Lógico, você tem que respeitar, mas você não pode ter medo, né? Sim. Tem que encarar de igual para igual. É claro que vocês vão buscar o primeiro lugar, é claro, mas é difícil, né? Americano, normalmente, eles levam uma boa seleção e eles sabem, né, dessa importância do Mundial Sub-19. É Segundo assim. lugar, tirando a Argentina, é uma boa colocação para o Brasil, né? No Com grupo. certeza, com certeza. Se a gente conseguir o segundo lugar, né, com certeza já nos coloca em uma posição melhor, né? Apesar que, independente da posição que a gente ficar, o que vai contar é o cruzamento, né? Esse é Pois o é, jogo, né? é para isso que eu ia partir agora. Vamos lá, outro grupo: Porto Rico, República Dominicana, Canadá e Venezuela. Eu vejo aí, pelo que eu tenho acompanhado nessa categoria, na base, Canadá tá despontando, né, para ser o primeiro. Pode ser basquete, a gente, na hora, É. o jogo vira. E aí depois tem Porto Rico e Canadá. De repente deve sair, acho que Venezuela chega por último, hein, no grupo, eu acho. É opinião minha, né? Pode ser até que mude as coisas. Mas é claro que eu vou querer te ouvir. Mas de repente o Brasil pode encarar um dos dois, Porto Rico ou República Dominicana? Eu acredito que vai ser por aí, né? Lógico, é o que você falou, basquete pode acontecer de tudo. Eu acredito, igual que você falou, acho que o Canadá hoje, junto com os Estados Unidos aí, são as equipes mais fortes, né? Muito garoto do Canadá joga nos Estados Unidos, né? Aham. Então é como se fosse os Estados Unidos B, né? O time do É. Canadá. É um país que tem uma franquia da NBA, né? Então, É, o que você tem hoje de jogadores canadenses e se destacando, né? Sendo sim. protagonistas, né? Na NBA, é É. uma coisa incrível. Isso a garotada, claro, vai se formando dessa maneira. E aí depois vem Porto Rico e República Dominicana. São dois times também do Caribe ali, que esses times É.
Escola iguais, americana. atléticos, escola americana, bem atléticos, né? É, muito um contra um também. Eu vi os jogos deles também, do Centro Basket, do ano passado. Então, mantém os mesmos padrões, né? Dos times do Caribe, dos times ali próximos dos Estados Unidos. Então, e Venezuela tem grandes chutadores, né? Foi o time que surpreendeu o Brasil, né? Na semi. É um time baixo, mas um time aguerrido, um time valente e que tem grandes chutadores de 3 pontos. É isso aí, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu estou apostando o enfrentamento segunda fase, né? Foi o que você falou, que vai contar a segunda fase, né? O Brasil fica em segundo ou terceiro. Eu não vejo o Brasil em último no grupo. Claro que vou torcer e vou ficar muito satisfeito com o Brasil em primeiro, né? Vai ser um negócio muito bacana. Mas eu creio que o que vai contar vai ser esse enfrentamento na segunda fase, ou Porto Rico ou República Dominicana. Mas muita coisa pode mudar, né, Rodrigo? Com Só para a gente certeza. fechar. Dá um fechamento nesse teu trabalho atual de seleção brasileira, o que você está vislumbrando, né? Claro, classificar para o Sub-19, fazer com que o Brasil tenha uma boa participação no Sub-19, enfim. Bom, a gente sabe que da responsabilidade que é esse torneio, né? De assumir isso agora. Se eu chegar e falar para você que nós vamos ter as condições ideais, né, para disputar, eu vou estar mentindo. Mas isso a gente tem que deixar de lado, a gente tem que focar no que a gente tem, né, e o que a gente tem são 2 semanas de preparação, né? Vamos fazer dois Pô, amistosos, sim. durante essa preparação com as equipes do Sub-20 do Pinheiros e do Paulistano, para depois, dia 1º, a gente viajar para Buenos Aires, né? Então, é o seguinte, nós vamos desde o dia 17 até o dia 9, que acaba, nós vamos dar o nosso melhor. Nós só temos uma opção, dar o nosso melhor. Então, é todo dia ir lá, é a academia, dar o melhor na academia. É o específico, dar o melhor específico na quadra. É o treino coletivo, dar o melhor treino coletivo. Então, é o dar o nosso melhor, sem arrumar muleta, sem arrumar desculpa, sem pensar, poderia ter isso ou aquilo. Isso aí não é, a gente tem que deixar de lado. É o Sim. focar no que nós temos, né? O dia 17, nós não vamos ter todo mundo ainda, os jogadores vão chegar aos poucos, mas é o que eu falo, isso aí não pode ser o foco tem que ser a melhora, o treinamento, o que eu posso fazer, que cada um que está lá pode fazer para dar o seu melhor. Acho que é isso que a gente tem que fazer para a gente chegar da melhor maneira possível, né? Não sei quantos treinos o time completo vai fazer, não me importa agora. O importante é que todo mundo que chegar, todo mundo que estiver lá, vai dar o seu melhor. E aí nós vamos ver aonde que o resultado, né? Onde nós vamos conseguir chegar. Lógico, o objetivo principal é isso. É a gente classificar para o Mundial. E é o nosso foco principal, é onde a gente vai lutar para isso, né? Então é isso que a gente vai buscar desde a apresentação no dia 17. E você pode ter certeza, e transmita isso aos meninos também, que nós estaremos torcendo pelo sucesso da seleção brasileira, é claro, né? O Brasil ganhando é bom para todo mundo, né? Tem gente, às vezes, que está torcendo contra, né? Mas não pode, tem que torcer a favor, porque todo mundo sai beneficiado, né? De uma boa apresentação, de uma classificação brasileira. Boa sorte lá, viu, Rodrigo? Boa sorte, bom trabalho, competência não lhe falta para estar à frente da seleção e que o Brasil possa realmente conseguir essa vaga. Olha, Bira, pode deixar que eu vou transmitir isso para os garotos lá. Quem vai estar lá não é o Rodrigo, não é o Tinoco, não é o Matias. Quem vai estar lá é a seleção brasileira, né? Eu sei que a gente não tem o controle de quem vai torcer, quem não vai. Então, só as pessoas. É o que você falou. O Brasil indo bem é bom para o nosso basquete, né? Sim. E o basquete precisa disso, né? Igual você falou, você citou muito bem. Na sua opinião, é o terceiro campeonato mais importante, né? Então, eles sabem disso, né? Lógico que é classificando para o Mundial. Então, eles sabem o que significa essa América Cup, né? Então, o que eu queria que as pessoas entendessem é isso. A gente vai lá, não é fácil, vai ser um campeonato duríssimo, né? Só grandes seleções, né? Todos vão estar lá querendo o mesmo objetivo, né? Essas 4 vagas. Não é fácil para o Brasil e não é E fácil para eles também, né? para Não é eles fácil também, para com ninguém. É isso certeza. aí. Para É, ninguém, para é todos isso que vão aí. estar lá, inclusive para os Estados Unidos. Ele tem que Isso. jogar.
né? Ele tem que Isso aí. jogar. Sem ele jogar, ele não consegue a vaga. Então, para todos que vão estar lá, vai ser difícil. E mais o que eu falei, nós vamos dar o nosso melhor desde o dia 17 para a gente tentar conseguir esse maior objetivo nosso aí, que é classificar para o Mundial. Se Deus quiser, estaremos lá, Rodrigo. Muito obrigado pela entrevista, Amém. tá? Dá um abraço em todos lá e vamos juntos aí para frente e ganhar essa vaga. Forte abraço para você, fique com Deus, hein? Bira, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo programa aí. Sucesso, né? Continue tendo muitos e muitos programas, principalmente porque é um programa que fala de basquete, né? Tá? E Obrigado. Grande esse já abraço é para o, você. esse já é o programa de número 176, amigo. Sim, São eu cento e vi. setenta e seis semanas É, consecutivas, sempre trazendo uma pessoa do basquetebol, né? E hoje o programa, galera, é do Rodrigo da Silva, técnico da Seleção Brasileira Sub-18 e que vai estar no Sub-19 com toda certeza. Boa sorte, Rodrigo. Um forte abraço, hein? obrigado, fica com Deus. Um abraço, Bira. O programa Na Cobertura com Birabello, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com Rodrigo da Silva e, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.